Oi, pessoal. Eu estou aqui na varanda do meu hotel em Barcelona. Eu acabei de participar do MWC, que é um show, que é uma feira sobre, primeiramente sobre mobile, né? Sobre a parte móvel mesmo, né? Internet e tecnologia mobile, né? Que a gente chama. Desculpa o barulho se tiver muito barulho, mas eu estou na varanda e é uma rua relativamente movimentada aqui. Bom, o que aconteceu nessa feira, o que eu vi, o que, o que vai mudar e por que a gente precisa falar do assunto. Ah, Em primeiro lugar, a gente está passando por uma transformação muito grande agora, né? Principalmente com a chegada do 5G. E para quem acha que o 5G não vai mudar muita coisa, vão aqui alguns exemplos de mudança que acontecem com o 5G. Primeira coisa, a gente está falando de uma velocidade altamente diferente, extremamente diferente, né? A gente está falando de uma capacidade de banda muito, mas muito maior do que qualquer capacidade que a gente tenha hoje, a não ser eventualmente uma fibra, né? E mesmo assim, o 5G permite uma capacidade muito mais flexível do que a fibra e pode muito facilmente ser controlado com software, ao invés de ser baseado em hardware, como era o 4G e como era o 3G, né? Outra coisa que está acontecendo, mas que talvez seja até a principal, é uma coisa que a gente chama de baixa latência. O que é a baixa latência, né? Quando você pode até não perceber, mas quando você acessa alguma coisa ou dá algum comando no 4G, por mais que seja quase imperceptível, você tem um tempo de latência, que é o tempo do ping, né? Que é o tempo daquele comando pedir uma resposta e depois ter a resposta do servidor, daquele componente que precisa ser baixado, que precisa ser feito. Isso vai ser virtualmente eliminado no 5G, tá? Realmente vai ser praticamente inexistente. E tecnicamente falando, isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque hoje em dia a gente não tem uma experiência que a gente pode chamar de tempo real. Muita gente acha que a gente tem um tempo real, né? Quando a gente está falando, por exemplo, no Skype, ou no Face Messenger, né? Ou no WhatsApp, ou enfim, qualquer aparelho de comunicação onde a gente fala, né? Onde a gente usa a internet para fazer a comunicação, a gente acha que é em tempo real. Não é exatamente em tempo real. Isso demora um pouquinho para chegar e depois demora um pouquinho para voltar. Isso faz com que tenha uma alta latência. Não vou dizer alta latência, uma média latência. E agora a gente está falando de baixa latência, o que significa que realmente agora a gente vai ter finalmente uma experiência em tempo real. Mas Juliano, por que isso muda muita coisa? Então eu vou poder falar no Skype em tempo real, realmente sem nenhum tipo de lag? Sim, mas é muito mais que isso. O fato da gente ter uma real, ou seja, uma verdadeira experiência em tempo real, vai permitir com que a convergência de tecnologias que a gente está vendo hoje seja efetuada de maneira correta. Por que eu estou falando de convergência de tecnologias, né? Obviamente, quando a gente fala de uma tecnologia separada, é muito legal. É muito legal a gente ter mais banda, é muito legal a gente ter uma experiência de tempo real, de mais velocidade, né, de baixa latência, etc, etc. Mas isso não traz necessariamente a experiência total que a gente vai ter com a tecnologia. A gente tem que olhar também para a parte de automação, a gente tem que olhar também para a parte de inteligência artificial, a gente tem que olhar para a parte de robótica, a gente tem que olhar para a parte de nanocondutores e semicondutores e por aí vai. São essas tecnologias que em conjunto vão trazer uma mudança radical para o futuro. Então imagina que agora a gente tenha uma experiência verdadeiramente em tempo real, ou seja, praticamente inexistência de diferença de milissegundos entre o que você está pedindo e a resposta que você quer. Nesse caso, é possível, por exemplo, que um cirurgião consiga operar uma pessoa através de um robô remotamente, à distância. E por mais que você não veja isso necessariamente como uma coisa muito legal e muito importante, isso pode ser sim muito importante.
se a gente conseguir colocar robôs em lugares remotos, em lugares de mais difícil acesso, ou mesmo em lugares de relativamente fácil acesso, mas onde a gente não tem ainda um especialista que opere faça determinadas cirurgias, esse cara pode estar em Nova York, esse cara pode estar no Rio de Janeiro, esse cara pode estar em Barcelona, esse cara pode estar onde ele quiser. E ele vai conseguir operar aquele robô e efetuar e conduzir a cirurgia de maneira precisa, com alta precisão. Imagina que no caso de uma cirurgia você tenha realmente que ter um nível de precisão acima do normal, né? Acima do que um lag, de que uma demora de banda poderia permitir, né? Não pode haver latência, não pode haver demora entre o comando do cirurgião e o que o robô está fazendo. E nesse caso, somente o 5G pode resolver. Mas vamos pensar fora disso, vamos pensar em soluções muito mais complexas, muito mais fora da caixa. A gente tem, por exemplo, os drones, né? E a real experiência do drone. Eu acredito que realmente o 5G vai liberar a potência total dos drones, né? Com a capacidade de reação em tempo real de um drone sendo comandado, a gente vai ver novas possibilidades surgindo, né? E aí a gente está falando de uso desde para a natureza, né? Para o meio ambiente como um todo, como também para operações específicas empresariais, de óleo e gás e por aí vai. E quando a gente fala drone, a gente não está falando só de drone no ar, não, tá? A gente está falando de drone aquático também. Outra coisa que pode ser muito interessante é que com essa vinda de automação de carros, né, de carros autônomos, né, e o investimento dentro da feira do MWC, que aconteceu no FIRA, no FIRA Barcelona, que é um espaço absolutamente gigantesco, né, eu não saberia dizer quantos metros quadrados ou quantos quilômetros quadrados aquilo tem, mas realmente para você ir de um ponto ao outro, você tem que passar umas meia hora andando, então realmente é muito grande. Dentro desse caso, eu vi várias tecnologias, mas a parte de carro, a parte de automação, de carros autônomos, ela só é possível, na minha opinião, e não só na minha opinião, obviamente, né, na opinião de quem tá ligado nessa parte de tecnologia, é que isso só é possível com 5G. Né? Por mais que a gente tenha aí Google, a gente tenha Uber, a gente tenha empresas um pouco mais diferentes, um pouco menores e independentes, trabalhando com softwares de automação. A própria Tesla está envolvida no processo de automação, a Tesla do Elon Musk, né? Por mais que a gente tenha essas empresas estudando como fazer para tornar o carro autônomo uma realidade, ele só vai ser realmente possível com 5G. Somente com 5G ele realmente vai ser possível de existir num nível escalável e num nível de plena confiança. Quando a gente fala de automação industrial de grande escala, né, realmente de grande utilização, também só é possível com 5G. O volume de dados que a gente pode transmitir com células pequenas, né, ao invés de ser coisas maiores, como a gente tem as antenas hoje de 4G e 3G, que são bem focadas em hardware, a gente vai ter antenas pequenas, com uma capacidade absolutamente incrível de transmissão de dados. Né? E não esqueça, a gente está cada vez transmitindo mais dados. E isso não tende a diminuir. No momento em que a gente chega a uma determinada tecnologia e começa, por exemplo, a usar filmes, né, como a Netflix, e começa a baixar filmes e a usar streaming de vídeos, ao mesmo tempo a gente começa a querer vídeos de mais qualidade. Então a gente entra, por exemplo, com HD, com High Definition, e depois a gente entra com o 4K, que é muito mais pesado do que um vídeo de alta definição, de HD, né? E no momento que a gente chegar no 4K e o 4K for normal, que hoje tem um plano diferente na Netflix, no momento que a gente se acostumar com isso, a gente vai querer mais, a gente vai querer 8K, que inclusive eu vi no último evento que eu fui, que foi no CES, uma tela de 8K, né? E depois a gente vai querer 16 e por aí vai. Então, o volume de dados não é necessariamente algo que a gente vai diminuir, ou seja, nunca vai existir não, agora a gente parou, agora a gente não vai mais transmitir mais dados. A população está crescendo, o número de aparelhos, né, que estão usando a internet está crescendo, e não esqueça que a gente está trabalhando agora com a internet das coisas, o que significa que tudo vai ser conectado, né? Uma garrafa de vinho vai poder ser conectada com nanocélulas, e tudo isso permite um uso de dados
absolutamente, isso provocará um uso de dados absolutamente incrível. E a gente precisa dessa capacidade de transição de dados sendo aumentada. E isso o 5G também vai trazer. E dentro desse cenário, a gente não pode esquecer que as automações industriais, quando a gente fala de automações de um nível muito robusto, vão ser muito facilitadas com 5G. Aliás, é muito difícil que elas consigam ser feitas com 4G, né, hoje em dia, ou com uma internet de outro tipo. Então isso também tem que ser levado em consideração. E obviamente, né, o ponto que mais vai atingir a gente na nossa casa é basicamente a substituição da internet que a gente tem por uma internet 5G, onde um filme de alta definição, sei lá, até de 4K, ao invés de demorar, sei lá, alguns minutos para você baixar, você vai fazer em 3 segundos, 4 segundos. Um filme de 4 GB vai ser baixado em 4 segundos, imagina isso. Então é isso, essas são algumas das coisas que vão acontecer, né, com esse foco principal que é o 5G. Eu acho que de todos os componentes que eu vi tela dobrável, né, isso é uma coisa que eu já tinha visto agora reforçada dentro desse show. A gente tem a Samsung mostrando equipamentos novos, a gente tem a Huawei, né, que é aquela chinesa, também muito grande, mostrando uma presença muito gigantesca dentro do evento, que é algo até um pouco assustador, assim, né? Os caras têm um poder muito forte e tem alguns escândalos envolvendo, inclusive, o Canadá. Né, da CFO deles, da parte financeira deles, tá presa lá numa cidade específica. Mas enfim, de tudo que eu vi, apesar de a gente ter visto várias evoluções assim em algumas coisas, como tela, como equipamento em si, eu acho que a mais revolucionária de todas é sem dúvida o 5G. E o que o 5G vai trazer, a gente ainda está aprendendo. À medida em que a gente vai ganhando conhecimento do que o 5G é capaz de fazer, a gente vai criando novas soluções possíveis de serem usados com essa nova tecnologia, né? Então, se você está trabalhando com tecnologia, ou se você está dentro do mercado que envolve tecnologia, e hoje é muito difícil estar dentro do mercado fora de tecnologia, né? A gente fala que tecnologia é um facilitador, e não mais uma indústria necessariamente, mas sim um facilitador de tudo, de todos os processos que a gente tem enquanto empresa ou enquanto ser humano, enquanto pessoa física. O que eu acho mais, de todos esses processos, que eu acho mais revolucionário é o 5G. Então, de uma certa forma, eu convido você, para, se você está dentro desse mercado, olhar para o 5G e entender de que forma ele pode alterar o teu segmento, o teu nicho de mercado, e se adiantar em relação ao mercado, para não só para não ficar com a desvantagem no meio do caminho, mas também para chegar com vantagem em relação aos seus concorrentes. Tá legal? Um grande abraço aqui de Barcelona.